Vamos, vamos começar a aula, tá? Hoje nossa aula é com conteúdo novo. Então, vocês já sabem, vai ficar a critério de vocês. Vocês podem pegar a canetinha, bonitinho, caderno e anotar. Oi. Eu mandei lá no grupo uma foto lá que eu tirei, professora. Que quando eu abri a minha videoaula lá de sexta, tava só uma tela branca. Sexta, não foi? Foi. Normal, não. Ficava lá, VA de português. Aí eu abria e ficava lá, a tela branca, sem nada nem. Ouviu alguma coisa? Não. Ouviu? Como assim ouviu? Tinha algum áudio? Meu, não. Não, não tinha nada, nenhuma atividade, nenhum vídeo, nada. Na sexta, né? Eu acho É. que eu não consegui gravar, não. Mas não é gravar, é postar, porque sexta é videoaula. Eu sei, mas eu não consegui, não. Lembra que Ah, eu tá. postei no grupo que eu não estava conseguindo. E que se Ah, desse problema hoje, eu teria que ir para a escola. tá certo. Viu? Pronto, deixa eu mostrar aqui para. E aí, voltando ao que eu estava falando. Vocês podem pegar o caderno se vocês quiserem para anotar, se vocês acham melhor, tá? Senão não tem problema, fica a critério aí de vocês. Tá todo mundo enxergando aí, bonitinho? Ou não? Sim. Sim. Ai. Enxergando perfeitamente. Ótimo. Hoje nossa aula é sobre colocação pronominal. Página 53. Não é tão difícil quanto vocês pensam, tá? Vocês lembram lá, logo que começou a pandemia, um dos conteúdos que nós vimos foi pronome. Lembram disso? Eu lembro que foi aula gravada, a gente não utilizava o Zoom ainda. E aí, colocação pronominal está ligada à posição que o pronome se encontra. O que é esse barulho? Aí. Se refere à posição que o pronome se encontra com relação ao verbo. Então, nós temos 3 posições. Quando fica antes, quando fica no meio, quando fica depois. Tá? Então, eu vou ter um verbo, e aí o pronome pode ficar antes, no meio ou depois. Quais os nomes? Nós temos no primeiro caso a próclise. Aí vocês lembram aqui próclise de primeiro, tá? Que vem antes. Próclise primeiro que vem antes. Então, olha um exemplo aqui, ó. O árbitro não nos puniu naquela partida. Qual é o verbo aqui nessa oração? Vocês estão me ouvindo? Puniu. Qual é o verbo nessa oração? O árbitro não nos puniu naquela partida. Não é puniu? Puniu, exatamente. O verbo é esse aqui. Podem perceber que o pronome está antes do verbo aqui, ó. Nos puniu. Existem algumas regrinhas? Existem. Por exemplo,
Quando antes do verbo nós temos uma palavra negativa. Só um momento aqui. Voltando. Então, algumas regrinhas que eu estava falando. Palavras negativas antes do verbo, como aqui, a palavrinha não. Outro exemplo que pode acontecer quando vem com um pronome interrogativo. Quem lhe emprestou este livro? Podem perceber, ó. Quem lhe emprestou? O pronome vem antes do verbo, tá? Pronomes também indefinidos. Alguém te telefonou ontem. A gente não vai falar alguém telefonou. Alguém te telefonou. Então, o pronome vem antes do verbo, tá? Estão me ouvindo? Tá todo mundo com o áudio desativado. Eu não vejo cara de ninguém. Professora. Só quem tá Eu tô com o meu vídeo ligado, professor. Pronto. Mas Cauê eu vejo o rostinho. Tem mais alguém se mostrando hoje? Não. Só Cauê mesmo. Outro exemplo, quando nós temos no início um advérbio. Então, se eu tiver uma oração assim, ó, se vocês quiserem acompanhar, na página 54 de vocês, do livro, tem um exemplo. Felizmente, a encontrei logo. Então, nós temos o verbo. Antes do verbo, nós temos o advérbio, felizmente. Lembre que o advérbio é aquela palavrinha que indica uma circunstância. Então, antes do verbo, eu tenho a palavra felizmente. Aí, o que é que a gente vai fazer? Vai colocar o pronome antes do verbo. Então, felizmente, a encontrei logo. É muito comum a gente falar assim, felizmente encontrei ela, não é? Mas, nesse caso, o pronome ficaria antes do verbo por causa do advérbio. Deu para vocês entenderem aí que a próclise é quando o pronome vem antes do verbo, tá tranquilo? Tá claro? Pronto. Agora vamos para a mesóclise. Como o próprio nome já fala, mesóclise, meio. No meio do verbo. Como assim no meio do verbo? Mandar-lhe-ei um bom presente a todos. Mandar-lhe-ei um bom presente. Se nós formos olhar, isso é algo que ainda vai acontecer, não é? Então, esse verbo aqui estaria no futuro do presente. Nós poderíamos dizer que o verbo é mandarei. Não poderíamos? Sim. Mandarei um bom presente. No entanto, quando eu vou colocar o pronome aqui, o que é que eu faço? Ele vai para o meinho aqui, ó. Mandar-lhe-ei um bom presente. Isso aqui, minha gente, esqueçam-se todos aqui, tá? Isso aqui eu peguei na internet porque eu não estava conseguindo compartilhar minha tela, que eu estava com isso pronto. Então, eu tive que fazer um improviso aqui. Mandar-lhe-ei um bom presente. Então, eu peguei esse pronome aqui e por expor o verbo estar no futuro do presente, o pronome vai vir aqui, ó, no meinho, exatamente no meio do verbo. Pode ver que a gente separou. A gente pegou aqui o ei, aqui, ei, colocou depois, no meio, o lhe. Mandar-lhe-ei. Isso vai acontecer com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Por exemplo, chamar-te-ia para passear. Se eu dissesse que eu chamaria você para passear, ou chamar-te-ia para passear.
Deu para entender ou não? Pode repetir, Fran? Oi? Pode repetir de novo? Não entendi Posso, muito. posso sim. A mesóclise é quando o pronome vai vir no meio do verbo, literalmente. A gente vai enfiar, botar ele aqui, ó. A gente vai quebrar o verbo, literalmente falando. Por quê? Como seria o meu verbo no futuro do presente? Mandarei. Só que eu vou pegar o pronome aqui e vou colocar ele bem no meio dessa palavra. Então, ó, se eu tirar o li aqui, podem perceber que fica mandarei. Mas eu vou pegar o pronome por estar, já que o verbo está no futuro do presente, e vou colocar aqui, ó, o li, o pronome li, bem aqui no meio. Então ele fica mandar-lhe-ei. Ou seja, não é lhe mandarei ou mandarei-lhe. Mandar-lhe-ei um bom presente. Deu para entender? Entendi. Não, não tem nada a descansar, pode voltar. Não foi demais. Achei. Pronto. Voltando. Então, literalmente, a gente vai dividir esse verbo e colocar o pronome no meio, encaixar ele. Já a ênclise vem no final, ou seja, depois do verbo. Diga-me o que queres. Muito comum da gente ver sendo usado, né? Quando é que a gente vai usar? Como é que eu vou saber quando é diga-me ou quando é me diga? Como é que eu sei quando eu vou colocar o pronome antes ou depois do verbo? Quando a oração começa com o verbo, a gente não coloca esse pronomezinho átono. Os pronomes que a gente usa iniciando a oração são aqueles pronomezinhos pessoais. Eu digo, né? Eu digo, tu dizes, ele diz. Então, esse pronome é o que a gente utiliza no início da oração. Mas se a minha oração não vier com o pronome no início, ela tiver só o verbo, ó, diga, então vai ser diga-me, não me diga, como a gente costuma falar no nosso dia a dia, né? O correto é diga-me. Outro exemplo, se o verbo estiver no gerúndio, alguém lembra o que é o gerúndio? Não. Gerúndio é aquela forma verbal que indica uma ação contínua. Por exemplo, ela está fazendo, cumprimentando, comendo. Então, sempre que tem esse final ND, NDO, fazendo, comendo, cumprimentando, a gente já imagina algo que está ali acontecendo, algo contínuo que está ali acontecendo naquele momento, né? Então, quando eu tenho esse verbo no gerúndio, o pronome virá depois. Por exemplo, a menina recebeu os amigos cumprimentando-os rapidamente. A gente não vai colocar a menina recebia os amigos os cumprimentando. É cumprimentando-os. Verbo no infinitivo também. Qual é o verbo no infinitivo? Aquele verbinho naquela forma original dele, que termina com a R, com R. Fazer, amar, explicar, comer, fingir, fugir. Esses verbos, nessa forminha original, são os verbos no infinitivo. Então, quando eu falo assim, posso me explicar? Não. Posso explicar-me? Posso explicar-me brevemente? Posso explicar-me para você? Na prática, no dia a dia, a gente sabe que vocês não falam, que ninguém fala assim. Muito raro. Mas vocês têm que aprender as regras.
Então, a gente já sabe que não se usa no início, mas sim no final. Cauê, o fone de Cauê morreu, já estava bom. Alguma dúvida até aí? Não, Tá tranquilo, né? Pronto. Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui. Prontinho. Agora que vocês viram o conteúdo, a gente vai começar a exercitar. Abram os livros de vocês na página 53. Pra não ter o déficit 6. Você não tem o livro 3, verdade. Mas quem tem, por favor, página 53. Todo mundo já com o livro na mão? sim, pode abrir. Beatriz, Luciana, Rebeca, Matheus não tem, Jamile. Quem é Inata? É Renata aqui, é? É, professora. Pronto, beleza. Duda? Tá com o livro? Página 53, né, Pro? Isso, página 53. Releia o artigo 2º da lei que trata sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Jamile, leia aí para mim, por favor, esse artigo 2º na página 53. Jamile, está me ouvindo? Oi, Pro, tô te ouvindo. Pronto, leia aí, por favor, esse artigo 2º do ECA. Ok. Artigo 2º. Considerando-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquela entre 12 e 18 anos de idade. Observe a construção linguística, considera-se. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, Para mim professora, tô te ouvindo. Para mim a tela aqui É que tá travando um pouquinho. tá travando. Pronto. Observe a construção linguística, considera-se. Essa expressão é constituída de termos pertencente a que classe de palavras? A gente vai analisar as classes de palavras. Então, vamos lá. Considera-se. Quando nós pensamos aqui em considera, é substantivo, é adjetivo, é verbo, é o quê? Vamos lá, minha gente. Considera é o quê? É, em inglês?
Oi? Hã? Não, eu estou falando de classe de palavras, ó. Ah, tá. Olha a minha pergunta. A gente vai por parte, tá? A gente já vai chegar em ênclise. Olha a minha pergunta. Considera, só a palavrinha considera. É substantivo, é adjetivo, é verbo, é o quê? Vamos relembrar. Substantivo é a palavra que nomeia algo. Adjetivo que dá qualidade. Advérbio indica a circunstância. Verbo indicação. Então vamos começar. Considera. Considera o nome de alguma coisa? Advérbio? Hã? Advérbio? Responda a minha pergunta primeiro. Considera, a palavra considerar. Considera é o nome de alguma coisa? Tipo o nome de um ser, de um objeto? Não. Se não é nome, é substantivo? Não. 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 Não é substantivo. É advérbio? Advérbio indica a circunstância. A gente já eliminou Não. substantivo. Não, ó, já eliminou advérbio, já eliminou substantivo. Adjetivo indica qualidade. É qualidade? Não. Acho que não. Não. Verbo indica ação. É ação? É uma ação considerar. Exatamente. Sim, não sei. Então, nós temos um verbo, tá? Então, você já sabe que considera é um verbo. Esse aqui é um verbo. Beleza. Isso aqui, ó, minha gente, aqui é uma adaptação, porque eu tô no celular, viu? Ó, nem saiu o negócio direito, mas deixa quieto. É um verbo. Em que pessoa ele está? Vamos analisar direitinho esse verbo. Primeira, segunda, terceira, plural, singular, como é que está? Qual é a situação desse verbo? Se vocês fossem analisar essa forma verbal, somente a palavrinha considera. Tá olhando só ela. Viu? Vamos começar. Como é que vocês vão descobrir? Como é que vocês vão descobrir? Qual é a forma verbal? Como é que ele se encontra em questão de número? Como é que vocês vão descobrir se é primeira pessoa, se é segunda pessoa, se é plural, se é singular? Vamos, minha gente, chutem, participem. Se vocês não errarem, também não vão saber se estão certos ou não. Vamos? Vamos analisar. Muito bem. Como é que a gente vai analisar esse verbo, John? Consideras. Oi? Vi a palavra aí, considera-se, né? Ok, mas eu estou falando no caso só a palavra considera. Esqueça o se, o pronomezinho. A gente está falando só em considera, tá? A palavra considera é um verbo. Vamos lá. Tá no singular ou no plural? Singular? Singular. Singular, muito bem. Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular? Segunda? Vamos ver. Quais são as pessoas do verbo? Quais são as pessoas? São aqueles pronomezinhos que a gente utiliza antes de conjugar o verbo.